Amanhã tem Santos e Vasco ao vivo aqui na Globo. O Bora Pro Jogo começa às 3h30 da tarde e a bola rola às 4h. A Júlia Dotto tá lá em São Paulo e chega agora para contar pra gente mais informações desse jogo. Júlia, boa tarde. Expectativa de estádio cheio, não é isso mesmo, querida? Totalmente, Débora. Boa tarde para você, para os amigos que nos acompanham. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Caso esse número se confirme, será o novo recorde de público do Santos na temporada. Esse jogo que vai acontecer aqui no estádio do São Paulo como uma parte de iniciativa da diretoria santista para atender torcedores de outras cidades. Essa iniciativa vem dando certo, então o Vasco vai ter que jogar também contra esses 50 mil torcedores. O Vasco que chega num momento pressionado no Campeonato Brasileiro, são 5 jogos sem vencer. A última vitória foi justamente nesse estádio contra o São Paulo, um 3-1. Para essa partida, o Fernando Diniz teve, pela primeira vez desde que chegou ao clube, a semana inteira para treinar. A boa notícia é que ele tem de volta o Lucas Piton, que cumpriu suspensão, mas ele não vai ter o Verratti, porque o Pirata vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. É o jogador que mais atuou com o Fernando Diniz. Na ausência dele, a grande expectativa é que o David seja titular. Já vem sendo um pedido da torcida nesse que vai ser também o primeiro encontro de Coutinho e Neymar no futebol brasileiro profissional. E eles falaram sobre esse encontro. Bora ouvir. Um reencontro muito bacana. O que eu falei para ele quando ele voltou para o Brasil, que aqui para o Brasileirão é um privilégio muito grande ter ele aqui. A gente é amigo, mas claro que quando a bola rolar domingo lá é cada um defendendo o seu, dando o seu melhor. Cara, reencontrar meu amigo dentro de campo é um sentimento de muita felicidade. É um cara que eu sempre torci. A gente se conhece desde pequeno. Então, reencontrá-lo aqui em campo, né? Ele jogando no time do coração dele, eu jogando no time do meu coração. Estejam inspirados para esse jogo, que aí todo mundo se diverte muito. E tem um trio de amigos que está ansioso para ver o Neymar jogando contra o Vasco. Véspera do jogo contra o Santos, foram na loja do Vasco em São Januário. Colocar nome na camisa. Normal. E seria Moreira, Gabriel, Verratti... Neymar? Porque não tem como você não falar de futebol brasileiro e falar de Neymar, né? Desde quando criança eu sempre acompanhei o Neymar, fazia penteado dele, moicano. O craque do Santos? O time que vai enfrentar o Vasco amanhã? Um gol de Neymar pro torcedor do Santos. Rir, aplaudir pro torcedor brasileiro espalhado em todo o país. O Neymar foi uma marca geracional porque basicamente todo mundo, na escola, no trabalho, todo mundo falava dele. Então dali a gente criou essa paixão pelo futebol por acompanhar e seguir a tendência. O Santos, clube que briga com o Vasco para se afastar da zona de rebaixamento. Quando aquele jogo do Santos e Flamengo, apesar da vitória do Flamengo, foi um jogo que foi espetacular do Neymar. E eu me apaixonei de vez. Falei, cara, ele é o meu ídolo e sempre foi. Aí o Neymar protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar! Que golaço! Uma obra-prima de Neymar, número 11. Os 3 amigos se conheceram na torcida do Vasco. Eles estão na faixa ali dos 20 e poucos anos de idade, produzem conteúdos para as redes sociais, são apaixonados pelo clube, mas também fazem parte de uma geração que cresceu encantada pelo talento do Neymar. Como amanhã tem jogo contra o Santos, aproveitaram a oportunidade e decidiram homenagear os 2 afetos no mesmo espaço. Eu vou botar o Neymar na camisa, que é o meu jogador favorito, e o maior amor da minha vida, que é o Vasco da Gama. Então, uniu o útil ao agradável. O Aleph, viajante, estará inclusive no Morumbi, local da partida contra o Santos, do Neymar, nome que já foi, vejam, estampado na camisa dele. Do Vasco, que loucura. Eu acho que provavelmente vão questionar, vão falar assim, mas sendo bem sincero, não vai ser relevante, porque isso não muda a paixão que a gente sente pelo Vasco. Gabriel, também Neymarzado. Só faltava o Moreira. Por favor, toma. Moreira, você tem certeza que você vai fazer isso mesmo? Tenho, isso aqui vai trair o Neymar pro Vasco. E se o Neymar faz 2 gols amanhã, o Santos ganha a partida? Não faz pergunta difícil. Vamos. Pode falar o que for, que eu sou Neymarzete. E você? Eu sou Vasco Zete e Neymarzete. Pode unir os dois. Se quiser, vem pro Vasco, Neymar. Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é membro da Fusaca. Vasco, Vasco, Vasco. Vamos todos cantar de coração.
bom demais. E bom levar na esportiva também a brincadeira dos meninos. Já o Vasco teve a semana inteira livre apenas para treinamentos. O Cruz Maltino volta a campo no domingo, diante do Santos, no Morumbi, com a missão de voltar a vencer no Brasileirão para sair da zona do rebaixamento. A última vez em que o Gigante da Colina saiu de campo com 3 pontos no Brasileirão foi em junho, antes da Copa do Mundo de Clubes, diante do São Paulo, também no Morumbi. De lá para cá foram 5 jogos com 2 derrotas e 3 empates. Para alterar esse panorama, o técnico Fernando Diniz vai precisar mexer no time titular. O atacante Pablo Verratti recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. Já Lucas Piton retorna após cumprir suspensão. Com a iminente saída de João Vitor para o futebol russo, a zaga vascaína deve ser composta por Maurício Lemos e Lucas Freitas. O incômodo é igual do torcedor e incomoda demais e preocupa também. Lógico que preocupa. Hoje o Vasco tem que sair da zona de rebaixamento. E o que dá confiança, para mim, eu confio muito no time do Vasco, é que o time consegue produzir sob situações adversas e uma hora a bola vai entrar. Vamos falar do Vasco da Gama. Tem 2 jogadores pra gente falar. Um já foi. O João Vitor. Ah, não. Muita gente vai ficar com saudade do João Vitor. Enfim, brincadeiras à parte, o assunto é até sério, né? Porque teve a questão da exposição. Já cansei de explicar isso aí, inclusive dar a minha opinião, que não teve, pra mim, não teve lado certo nessa história, né? O João Vitor falhou em campo, foi cobrado, até com certa razão, não, tá? Mas não foi só em campo, momento. não, tá? Não. Ele debochou... Calma, Vitor Gosta, calma. Desde o começo do ano, não foi só nesse caso que você vai citar. Não, vou citar alguns casos, porque ele vem falando desde o início do ano, a galera cobrou e ele não gostou. E aí teve aquele lance lá no Campeonato Carioca, teve mais recentemente, teve a entrevista que ele deu na Zona Mista. E aí, quando a cobrança passa do ponto, que é o problema, né? Teve a questão da torcida organizada, que foi lá no CT, cobrar o João Vitor e tal. Mas assim... não tinha mais clima pra ele, claramente. Acabou sendo negociado, já foi pro CSKA Moscou, vai defender o clube russo. Ficou bom pra todo mundo, porque o Vasco ainda lucrou um pouquinho, né? Lucrou no sentido de não perdeu de graça. Não ficou com 100% do prejuízo. Porque o Vasco vendeu mais barato do que comprou, mas no fim das contas o atleta está desvalorizado, né? É natural que isso aconteça. O João Vitor foi contratado por quase 40 milhões de reais. E o Vasco nessa negociação deve levar pouco mais de 30 no câmbio. Então, assim, perdeu com todas as aspas 10 milhões, mas não vai se livrar de um jogador. Acho que é isso. Poderia ter rescindido o contrato, por exemplo, ele sairia de graça. O Vasco não está se livrando de um jogador, tá reavendo parte do dinheiro. E teve também a questão esportiva, porque o cara também serve. Isso é bom levar em consideração também, tá? Então, o João Vitor já foi, não joga no domingo. Fica uma interrogação, é claro, né? No fechamento da preparação. Agora, sobre o Carlos Cuesta, é bom falar sobre o zagueiro colombiano, porque a gente tem falado sobre isso nos últimos dias. O Vasco fez uma proposta, conseguiu convencer inicialmente o Cuesta a vir para o Brasil, jogar aqui. Ele não se adaptou à Turquia. Para quem não sabe, né? O Cuesta jogou muito na Bélgica, muitos anos na Bélgica, um zagueiro de 28 anos. Jogou no Genk por 7 temporadas. Foi pro Galatasaray e não se adaptou. Acontece, o cara não se adaptou à Turquia e aí pediu para sair. Óbvio, sendo negociado, mesma coisa parecida, pelo menos com o João Vitor, assim, nessa questão. Não se adaptou, quer sair. O Vasco apareceu como interessado, conseguiu convencer o jogador, vem pro Brasil. O Cuesta é zagueiro de seleção colombiana, ele joga na seleção colombiana com muita constância, nos últimos anos. Então, pro Brasil seria um mercado legal, tem muitos jogadores. Aí o exemplo, é claro, do João Arias, que é o craque da seleção e jogou aqui no Brasil durante muito tempo, etc. Mas apareceu a grana. Bom esse canal que você tá vendo aí também, ó, Vitor Costa. Programação legal, hein? Vou trocar aqui. Cara, o Spartak Moscou surgiu com grana. Deixa na CNN. Surgiu com grana. E grana, às vezes, balança o cara. Mesmo ele não querendo ir pra Rússia, muita grana que foi oferecida. O salário que o Vasco ofereceu, em torno... Eu já cansei de explicar isso aqui, em torno de R$1 milhão. Então, na verdade, a única maneira da Rússia ser competitiva no mercado é colocando grana. E aí foi oferecido um salário muito maior, não tive valores, mas a informação é que foi um salário muito maior, pareado em dólar, então assim, em euro, na verdade, então assim, o Vasco não tem como competir. Não tem como. O Ademar Lopes tá lá, vamos ver se ele vai conseguir convencer de trazer uma reposição à saída aí do João Vitor. Ficou bom pra todo mundo também, né? Saiu o João Vitor. Eu acho que foi excelente para os dois lados. Sair do João Vitor. Agora, para ele, financeiramente, mentalmente, e pro torcedor também que não aguentava mais o João Vitor. Agora, celeridade na reposição. Tem que trazer. Tem que trazer logo.
Porque o Vasco já enfrenta o Santos domingo, já sem o João Vitor. E aí vai jogar com quem? Maurício Lemos e Lucas Freitas? Não, a princípio sim, Vai botar o Hugo Moura pra jogar na zaga ou vai botar o Jair de volante? Então, ontem eu até falei com um colega nosso que, entendendo um pouquinho de Diniz, teremos Hugo Moura na zaga. Ele gosta muito, cara. Ó, assim o Thiago Santos no Fluminense virou zagueiro. Então. Ele começou com isso. Não, o problema, pra zaga aí. O problema de botar o Hugo na zaga é quem vai jogar de volante, né? Porque eu acho que o Jair jogou muito bem contra o CSA, mas era o CSA. Mas lembrando que vocês estão botando o Hugo Moura na zaga, mas não tem o Verratti pra domingo. Né? Vai colocar o David, eu falei isso ontem, as duas possibilidades. Ou coloca o David, ou 2 atacantes e reforça o meio de campo. Entendeu? E aí o Jair entraria naturalmente no time. Hugo, Jair e Tietê. Tem o Cocão também, né? Tá pra ser negociado. The Big Coconut. Tá pra ser negociado. Jogos com ele narrando The Big Coconut. Vem ele, The Big Coconut. Tá pra ser negociado, o Matheus Cocão pode sair do Vasco em breve. Incrível como são muitas opções, no fim das contas não tem opção nenhuma, pois né? É o que a gente sempre fala, né? Roda e volta pros mesmos. A gente falou do elenco do Flamengo, imagina o Diniz olhando pro banco. Então, primeiro, a galera que reclama do Verratti, eu estou incluído, não acho que o Verratti tenha que sair do time titular, mas eu entendo que ele tá vivendo uma péssima fase, e se o Vasco tivesse um substituto, ele já deveria estar no banco de reservas, só não está ainda porque o Vasco não tem. A galera que pensa dessa forma vai ter agora a prova real, domingo, de como vai funcionar o Vasco sem o Verratti, com as opções que o Vasco tem à disposição nesse momento. Cara, é uma sequência muito importante pro Vasco. Se o Vasco perder esse jogo pro Santos, o Santos vai disparar. Vai ficar muito difícil alcançar o Santos. É um confronto direto. O Santos tem 21, o Vasco 16. Tudo bem que o Vasco tem 2 jogos a menos. O Santos tem um jogo a menos também. É verdade. O Santos tem 18, o Vasco tem 17. O Vasco paga o jogo contra o Juventude no meio de semana. O Santos vem de uma vitória fora de casa contra o Cruzeiro. Não jogou nada. Eu falei isso aqui no programa de ontem. O Vasco está jogando melhor que o Santos. Mas não importa, pouco importa, dane-se. O negócio é resultado. Mas a menor diferença. Jogou bom. O jogo do Vasco com o Galo foi bom. Foi bom. Contra o Inter foi bom. Também. Mas enfim, o Vasco tem uma sequência de jogos. Contra o Palmeiras foi bom. Basicamente. Sem Verratti, Coutinho. Então, é verdade. Basicamente, o Vasco só tem confrontos diretos nas próximas 3, 4 rodadas. Então não pode se dar ao luxo de testar nada. Tem que ser um time competitivo. Vamos descobrir, né? Se é Vasco